Muito bem, vamos falar da lição número 4, a parte de quinta-feira. O auxílio vem do santuário ou a ajuda que vem do santuário celestial. Os salmistas tinham razão. Eles clamavam a Deus com a certeza de que iam receber as suas petições no tempo de Deus. Eles não pressionavam Deus. Sabiam que havia alguém muito interessado em livrá-los, em ajudá-los. E ter uma fortaleza é algo que, assim, vale muito a pena. Alguns membros da Sociedade Bíblica Mundial estavam no prédio da sede mundial da Sociedade Bíblica e eles estavam assim preparados para uma reunião. Quando de repente ouviram na televisão que o furacão Janet estava se aproximando daquele local. Era preciso procurar um lugar seguro para se abrigar. O templo estava bem ao lado, era feito de sólidas pedras grandiosas. Eles foram para lá e ficaram aguardando o vendaval chegar. O furacão chegou e o prédio basicamente tremeu. Mas eles ficaram em oração, confiando no poder de Deus. E dentro de uma hora, o furacão passou por ali, deixou os seus estragos, mas o templo estava completamente ileso. Era uma fortaleza, muito bem feito, estruturado de forma correta, e por isso se tornou uma fortaleza segura no momento do furacão. Por isso, ao lermos os Salmos, encontramos mencionado que os salmistas confiavam em Deus como a sua grande fortaleza. Por isso, se tornou o auxílio deles e também, por extensão, o nosso grande protetor, o nosso auxílio, porque Deus está no santuário celestial. E por estar no santuário celestial, Ele tem interesse em nos proteger. E mais ainda, Jesus Cristo se tornou o nosso intercessor diante do Pai no santuário celestial. A pergunta número 7 tem o seguinte enunciado: de acordo com o livro de Salmos, muitos textos falam sobre a ajuda divina e de onde essa ajuda vem. Perceba as expressões do salmista relacionando a presença de Deus no santuário. Nós temos o texto de Salmo 3, verso 4, onde o salmista escreveu o seguinte: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte, que é uma referência ao Monte Sião, uma referência ao lugar onde Deus sempre estava pronto a ajudar Israel. Salmo 14, verso 7, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. A expressão também indica Deus no santuário. O pavilhão significa o templo, o santuário. Salmo 20, de 1 a 3, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Uma reverência ao santuário terreno e ao santuário celestial. Salmo 27, verso 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Também a referência ao pavilhão, que significa o santuário celestial. Salmo 38, verso 8, eles se fartarão da abundância da sua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Uma referência também ao santuário. Salmo 61, verso 4, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Salmo 68, verso 6, Pai de órfãos e juiz de viúva, o Deus está no lugar santo. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então a pergunta é, de acordo com o livro dos Salmos, Deus ajuda os seus filhos. De onde vem essa ajuda? Resposta: os textos do livro de Salmos mostram que a ajuda divina vem a partir do santuário, onde Deus está, e providencia proteção e abrigo para todos os que o buscam de forma sincera. Não existe lugar mais seguro do que o santuário, onde a presença de Deus é um verdadeiro escudo. Por isso, correr para os braços de Deus durante as aflições é a melhor opção diante das circunstâncias e da insegurança que o mundo nos oferece. No tempo de Israel, Moisés determinou algo especial. Se uma pessoa estivesse sendo perseguida por um inimigo e entrasse no templo ou no santuário
e segurasse nas pontas do altar, o inimigo ou o perseguidor não poderia matar a pessoa que estava sendo perseguida. E muitas vezes pessoas perseguidas, eles entravam dentro do santuário. Joabe, por exemplo, Joabe era o comandante de Davi, e ao ser perseguido por Abner, ele correu para o santuário, para o templo, e segurou nas pontas do altar. E o inimigo, o perseguidor, não pôde matar Joabe, porque ali era um lugar de proteção. Era proibido um perseguidor matar alguém que estivesse segurando nas pontas do altar. O lugar de proteção, o lugar onde Deus se manifestava, o Shekinah, onde Deus se manifestava ali diante do povo. Por isso, os salmistas estão dizendo que a pessoa se refere ao santuário, o lugar onde Deus está, e pela fé segura nas pontas do altar, onde Deus pode proteger de forma plena. Pergunta de número 8. Como as palavras escritas em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, confirmam o que os salmistas falam a respeito do santuário? O apóstolo Paulo, que é o provável escritor do livro de Hebreus, escreveu o seguinte, verso 15, Hebreus 4, verso 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas nós temos sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como essa expressão de Paulo se combina com as expressões do salmista a respeito de Deus em seu santuário? Resposta: o escritor de Hebreus concorda com as palavras dos salmistas e mostra que no santuário Jesus é o nosso sumo sacerdote e vive e intercede por todos nós diante do Pai. O santuário na terra era um lugar de intercessão, de perdão, renovação de pecados, renovação do perdão, e também um lugar de proteção para aquele que estava em desacordo com a lei de Deus. No santuário celestial, Deus aceita a intercessão de Jesus como sacerdote na terra, intercedia pelo pecador, e o pecador, em vez de morrer, transferia a sua culpa para o Cordeiro, e o Cordeiro morria em seu lugar. Então, aceitar o que Jesus fez por nós como Cordeiro de Deus significa que estamos atribuindo a Jesus todo o poder, a soberania, e o único que pode fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Pode nos libertar do pecado, interceder por nós diante de Deus, recebermos perdão, justificação e a proteção devida no tempo dele. Por isso, através do santuário, nós recebemos proteção física e espiritual também. Um escritor saiu de uma emissora, e ele era, além de escritor, também uma espécie de radialista. Ele saiu ali da emissora, e quando chegou na rua, um vendaval, uma tempestade muito forte começou a cair sobre a cidade. Ele procurou abrigo, e uma multidão procurou abrigo, e o único lugar onde poderia se abrigar foi ali na marquise de uma igreja. A igreja estava aberta, e muitos entraram na igreja para se proteger da chuva. Enquanto ele estava lá dentro, ele pensou o seguinte: sabe de uma coisa? Nesse mundo turbulento, quando tem tanta tempestade moral, política e também tempestades de guerra, o melhor lugar é estar nos átrios do Senhor. E ele sentiu uma paz muito grande naquele lugar, naquela igreja, sentiu ali a presença de Deus. Ele disse: realmente, estar na presença de Deus traz paz e proteção para nossa alma. Por isso, nosso conselho nessa lição de quinta-feira é colocarmos toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso que está no santuário celestial, em Jesus Cristo como nosso intercessor, e no Espírito Santo que leva as nossas orações perante o Pai e intercede por nós. Que Deus nos abençoe. Possamos, como salmista, colocar toda a nossa confiança nesse Deus triuno que está muito interessado em nossa salvação. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz. Inclusive porque o Senhor do santuário celestial, o Senhor libera sempre uma palavra de salvação e de proteção para os teus filhos que te amam e clamam ao Senhor. Que haja uma bênção para cada coração que estuda a lição conosco, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um bom final de feriado, e que nos preparemos para o final de semana com a presença de Deus. Deus abençoe a todos.